vivo. Agora tá ao vivo. Tá ao vivo. Boa noite. Tudo bem, gente? A gente teve uma pequena demora por conta de um entrave aqui na net. A minha net hoje foi um caso sério. Tive aula e deu um pequeno entravezinho, mas a gente já conseguiu, né? Graças a Deus. Então, já estamos com algumas pessoas, mas a gente... Ô, Bira, você é uma bênção, viu, Bira? Ronaldo, bem-vindo. Bira, a nossa mentora, professora, orientadora, coordenadora, doutora Denise. Ronaldo Alves, nosso colega, já mestre. Márcia. Gigi Lopes, a minha mana lá no Rio de Janeiro. Muito bem, querida. Muito bem-vinda. Priscila Pedro. Tá vendo, gente? Tá vendo, doutora Denise? Que a nossa live já tá sendo divulgada Rio, São Paulo. Tá vendo aí? Nós temos gente de alguns lugares do nosso Brasil. E aí, então a gente vai começar, né? Pra gente não ficar perdendo tempo, não é isso, pessoal? Muito bem-vindo vocês. E vão aproveitando aí, tá vendo um aviãozinho logo aí embaixo? Tem uma interrogaçãozinha. O segundo linkzinho é um tipo um aviãozinho. Aproveite, clique aí e... vocês vão ver o endereço dos amigos e clica, vai chamando os amigos e as amigas, professoras da escola básica, professores, viu? Amigos que gostam de sala de aula, amigos, vizinhos, parentes, tá bom? Vão chamando aí que o nosso assunto hoje vai ser, né, bem interessante, bem envolvente.
Logo mais vamos chamar uma nossa convidada especial, tá bom? Vocês vão gostar. Então, boa noite a todos mais uma vez, a todos os nossos seguidores do LEFOR. Bem-vindos e bem-vindas a todos e a todas, né? E hoje, terça-feira, dia 29 de setembro, é nossa última live nessa modalidade, né? Então, nós estamos nessa modalidade do nosso grupo, né, de pesquisa. Essa proposta das lives temáticas em tempos de pandemia é um projeto elaborado pelo grupo de pesquisa LEFOR, sob a coordenação da nossa professora, doutora Denise de Carvalho Souza, que tem como objetivo oportunizar debates e discussões na área de pesquisa, né, de todos os integrantes do LEFOR. E as áreas tipo leitura, literaturas culturais, formação do leitor. Dessa forma, a live de hoje terá como tema formação em exercício, desenvolvimento das capacidades intelectuais do educador no fazer pedagógico. Vocês estão me ouvindo bem? Porque a gente, quando fica assim com fone de ouvido, fica meio estranho. O som tá bom? Para todo mundo? Dá um acenozinho assim. Oi? Tudo bem aí, gente? Do outro lado? Ok? Beleza. Então, o nosso objetivo é contribuir para uma reflexão. O objetivo da live de hoje é contribuir para uma reflexão dos profissionais, né, os profissionais da área docência, quanto à importância da formação em exercício, no intuito de que na educação ainda existe uma esperança de se ter uma aprendizagem significativa entre educador e educando. Né? Ainda resta uma esperança. No meio de tanto tumulto, de tanta incerteza, de tantas coisas, né, que vem acontecendo. Então, e nesse contexto todo, a formação de professores é um processo permanente que incorpora as dimensões inicial e continuada, que nós também podemos chamar que é formação em exercício, que o professor, mesmo em sala de aula, ele precisa estar sempre em continuidade, né? Sempre aprendendo. Como diz um grande escritor, aprender a aprender. Né? Então, na perspectiva freiriana, a formação de professores é uma atividade eminentemente humana, inscrita no campo da educação como uma categoria teórica, uma área de pesquisa, conteúdo de política educacional e uma prática pedagógica. Então, nós temos aí 3 categorias, né? É uma atividade eminentemente humana, não é? No campo da educação, uma categoria teórica, com conteúdo político e prática pedagógica. É, portanto, uma atividade complexa, né? Multirreferencial, intencional e institucionalizada. Deve-se acreditar na incompletude do ser humano, que o ser humano sempre está em busca de algo, né? De algo mais, de alguma coisa a mais. Nunca está satisfeito, né? Sempre há algo a aprender, sempre há algo a adquirir. Então, sempre acredita que há alguma coisa a acrescentar.
Então, ele sempre está atrás do reconhecimento de sua constante procura, na sua curiosidade e na sua capacidade de transformar a realidade ao seu redor. Então, é o papel do educador, né? De estar sempre se preocupando em transformar a realidade, a sua realidade, que está sempre em a sua educação em exercício, né? Os seus conhecimentos sempre em exercício, sempre à procura de novos conhecimentos, e ele se preocupa também em transformar a realidade do seu público, né? De quem está ao seu redor. Diante dos desafios, não é, que traz a sociedade, né, nessa contemporaneidade, em que os avanços científicos e tecnológicos já não são mais privilégios de um país, mas de toda a massa populacional, né, diante dessa globalização, levando assim a mudanças, a grandes transformações, a transformações rápidas que atingem todas as áreas, né, as áreas da nossa vida, tanto a social quanto a cultural, não é? E econômica, e também política e pedagógica. Não deixa de respingar, né, em todas as áreas. Então, a concepção de professor pesquisador deve ser, o professor deve ser aquele professor reflexivo, crítico, transformador, que ganha uma certa urgência como proposta de formação, visto que todo este movimento atinge especialmente os modos de produção e aquisição do conhecimento. Então, tudo converge para a educação, né? Tudo converge para a área de ensino, querendo ou não, né? Os modos como desenvolvemos nossas habilidades e competências, não é? Então, tudo converge para os modos de produção, aquisição do conhecimento e a forma, a maneira que a gente desenvolve nossas habilidades e competências, né? Como a professora diz aí, formação continuada versus formação em exercício, justamente, né? Então, é uma questão de dar continuidade mesmo, né? Então, tanto a formação docente, tanto a inicial, quanto a contínua, na formação docente, tanto a formação inicial, que é aquela que vem da graduação, tanto a contínua, que é essa em exercício, precisa ser consistente, precisa ser crítica e reflexiva. Além de ser consistente, precisa ser crítica e reflexiva, capaz de fornecer os aportes teóricos e práticos para o desenvolvimento das capacidades intelectuais do professor, né? Direcionando-o ao seu fazer pedagógico. Então, tem que ser esse conjunto todo, né? Para poder acontecer a transformação de si e do outro, não é? Então, assim, para a gente ter uma conversa dinâmica, uma conversa mais aprimorada. Vasti entrou, bem-vinda, amore. Te amo também, querida. Para a gente ter uma conversa mais aprimorada, neste momento nós vamos convidar a nossa querida professora Dolores, a nossa amada professora Dolores Bastos de Araújo, Raine de Oliveira. Dolores, estou descobrindo hoje que seu nome tem Raine. Eu sabia, a gente se conhece de longas datas, hein? Olha que a gente se conhece de longas datas. Deixa eu ver se eu te encontro aqui, Bastos. Peça aí pra... Aqui. Não tô conseguindo chamar. Por quê? Por que não tô conseguindo chamá-la, Bastos, Raine? Hello. Acenou. Muito bem, querida. Acenou, agora vamos aguardar.
Ela deu um sinalzinho. Então, nós convidamos a professora Dolores Bastos de, de Araújo Raine de Oliveira. Ela que é graduada em Geografia. Eu já dei o ciente, por que que não entra? Oi, não estou conseguindo chamar. Vamos com calma aí. Agora sim, acho que viu? Sem habilitar. Eu não estava conseguindo habilitar o chamado, agora conseguimos, viu? Então, ela que é graduada em Geografia pelo EFES, não é? Filha, Oi, amor, bem-vinda. tô te vendo agora. Agora Pronto. eu tô tentando, porque aqui eu tô no celular. Eu Tenta, tô, vamos com calma aí. tô Agora com o sim, acho que canal, sem habilitar. ah, No tô celular é com o melhor canal mesmo. aberto. Chamada, agora conseguimos, viu? Então, Tá. também está no celular. Geografia, Peraí, pelo peraí. EFES. Miriam, Oi, amor, bem-vinda. tô te vendo Porque agora. tá com Agora eu duas, tô tentando, tá com porque dois aqui eu tô sons. no celular. Eu tô, Vamos com calma aí. tô com Agora o sim, acho que canal, sem habilitar. ah, No tô celular é com o melhor canal mesmo. aberto. Por isso que eu não estava conseguindo te chamar, porque tava... Peraí, peraí. Miriam, Oi, amor. tô te vendo agora. Agora eu tô tentando, porque aqui eu tô no celular. Eu tô com Deixa o celular e desliga o outro para ver. Miriam, tô te vendo agora. Agora eu tô tentando, porque eu tô no celular. Conseguiu? Deixa o celular e desliga o outro pra ver. Não, eu tô tentando sair do celular porque no computador Ah, é melhor. então tá bom. Ok. Então, enquanto ela consegue ali entrar. A professora Dolores, ela é graduada em Geografia pela UFES, mestre em Geografia pela UFBA. Ela atuou como coordenadora na turma de Geografia, no Departamento de Ciências Humanas, Campus 4, aqui em Jacobina, pelo PAFO, da plataforma Freire. Atuou também em outros cursos, na formação continuada, como no PROESP, no PROLIN, e ela trabalha, atualmente ela trabalha com prática de ensino e é professora, né, do nosso departamento. Cadê? Não conseguiu, não? Ah, Dá, é verdade. Tomara que ela leia aí, né? E tomara que ela leia, que não vai conseguir. Esqueci desse detalhe, que realmente tem que ser pelo celular. E, e agora? Só se eu sair. Se eu sair, vai. Ah, sim. Pronto, pronto, Dolores. Tu, eu vou te chamar aqui, viu? O computador não serve, não. Tem que ser por aqui. Dá outro oizinho para te chamar, porque consegui pelo oi que você deu. Deu um oizinho assim, um legalzinho.
Aguardando Dolores. Então, estamos aguardando ela adentrar. E atualmente ela é professora do departamento, né? Do nosso departamento aqui de Ciências Humanas, Campus 4, no Colegiado de Geografia. E até agora a gente aguarda e não entra, porque eu já cliquei. Entrou, mas não estou conseguindo te ver. Não, aqui está como aguardando, está como se estivesse aguardando, mas não está. Já adicionei. Entrei Pronto, agora. agora conseguimos, graças a Deus. Então, como eu acabei de falar, só para repetir, então nós iremos, né? Nesse momento, nós vamos fazer assim um debatezinho rápido, iremos dialogar alguns pontos que serão colocados. E então, professora Dolores, como é ser no seu nessa conjectura de ser professora de escola, né, de uma escola da educação básica, de ser professora da UNEB, né? Há quantos anos? Ok, nós nos conhecemos há um. Você entrou na UNEB tem o quê? Na mesma época de Jorima, não foi, professora? Não, não, não. Foi depois. Depois, Pronto. depois. Então, fale um pouquinho o que é ser professor nesse século XXI, em pleno século XXI. Qual a sua visão de ser um professor nessa conjuntura? O que é que você acha? Não é mais difícil, nem mais fácil? A gente sabe que não é nem mais difícil, nem mais fácil do que há anos atrás, né? Mas é diferente, né? A gente sabe que é diferente. A velocidade da informação provoca mudanças no papel do professor, né? Assim, sugere-se que a formação inicial, que é a mesma coisa de formação em exercício, do professor, considerando-se o projeto pedagógico em princípios similares aos sugeridos pelo educador Paulo Freire, né? Então, nesses termos, assim, de acordo com a visão de Paulo Freire, nesse contexto nesse contexto educacional do século XXI, como a senhora vê esse contexto? Você pode falar sobre isso para a gente? Boa noite, Miriam. Está Boa conseguindo me noite. ouvir? Sim, Vocês conseguem me ouvir direito? E estão conseguindo me beleza. enxergar? Porque acabou que no celular eu acho que não é muito legal, não, mas vamos tentar. O problema é que a gente não tem como ser de outra forma, não pega, Hum, não consegue transmitir, só é, através do celular. Boa eu noite, como é que vejo vai? você, Tudo eu vejo bem? você, eu até apareci, só que aparece duplicado, porque não dá, não pode desligar o celular, e É, aí com isso fica tendo eco, né? verdade. É, Mas vamos tentar então, assim. boa noite. Eu queria agradecer o convite, né? Fiquei bem lisonjeada com o seu convite. Você Você faz parte do perguntou, processo. você perguntou quando foi que eu entrei na UNEB. Eu entrei na UNEB em 2008 como Ah, substituta. Na verdade, eu fiz uma seleção em 2004 para professora visitante. E quando estava já no finalzinho da validade do processo, eu fui chamada. Aí entrei como visitante em 2008. Em 2012, eu fiz concurso para efetiva, fiquei um tempinho na geladeira. E em 2013, eu retornei já como professora efetiva do curso de Geografia. E é um
prazer, né? Participar do Uhum. corpo docente, assim. É um processo Muito de bom, muita aprendizagem e tem sido um processo de muito crescimento, né? Daí com pra certeza. cá. E assim que eu entrei na UNEB, começou esse projeto, né, federal de formação de professores em exercício, né? Sim, A professora Denise até questionou aí, né, se formação continuada e formação em exercício são a sim, mesma coisa. Não necessariamente, né? Você pode ter, na verdade, assim, se é para fazer formação continuada e é formação do professor, ele vai estar sempre em exercício, né? isso. Uhum. Mas esse projeto da plataforma Freire, ele é um projeto de formação inicial, se a gente estiver pensando na Sim, graduação, né? sim, sim. Obviamente, a gente deve lembrar que mesmo o professor que não tinha ainda graduação e que ainda não tem, nada começa do zero, né? Então, mesmo que ele Uhum, vá se especializar numa área de conhecimento específica, geografia, história, biologia, né? Mas uhum. esse exercício dele precedido, provavelmente, de uma formação em magistério, né? Sim, Curso normal, ou mesmo uma formação técnica numa outra área, né? sim. Até aquele concurso de 97 aqui na Bahia, ainda se permitia a entrada de professores, Professores leigos, né? é, tanto professor leigo, né, como professor com formação superior em outras áreas, que não necessariamente áreas de licenciatura, né? Por exemplo, Uhum, arquitetos para dar aula de matemática, advogados para dar aula de história, né? Eu tenho muitos uhum. colegas ainda na educação básica que vêm desse processo. Então, a gente tem aí no limiar dos anos 2000, já no final dos anos 90, a gente tem um olhar, né, por exigências externas também, pelo Sim. processo de aprovação da LDB, né, que a gente chama de nova, que já não é mais tão nova assim. É verdade. Então, se teve um olhar mais atento para essa questão da formação do professor. Então, a gente começa aí, a gente pode falar de uma série de formações, né? O Uhum. Proleigo, que era justamente para formar professores leigos de fato, e nós tínhamos muitos, né? Sim. Eu posso contar, por exemplo, que a minha mãe, que hoje já é professora aposentada, inclusive, que conseguiu aposentar pós-graduada, mas entrou na educação como professora leiga. Ela não tinha formação nem magistério. Minha mãe concluiu o magistério em 88, 1988, e fez um concurso para o Estado em 1989. Mas desde 1980 ela já atuava na educação, no ensino, né? Que a gente Uhum. chama hoje de ensino fundamental 1, no município de Rui Barbosa, aí na Chapada Diamantina. Uhum. Então entrou como professora leiga, né? Depois fez o curso normal e daí em diante entrou para o concurso no estado e fez uma formação em exercício. Minha mãe fez uma formação em matemática, né? Desse conjunto de formações que passam a acontecer já a partir do ano 2000. Inclusive, a Uhum. gente deve lembrar que aqui na Bahia, a UNEB foi pioneira, né? É, isso mesmo, foi a Rede UNEB, né? Provavelmente muitos Começou dos que estão aqui nos assistindo devem lembrar disso, né? em 2000. É. A Rede UNEB 2000 é um processo pioneiro, justamente, dessa formação dos professores em exercício, né? Uhum. Que eu acho que a gente pode chamar também de formação continuada, porque Sim, se você considerar que nada inicia do zero, né? Então, mesmo sim, esses professores que não tinham as licenciaturas ainda, mas já carregava uma vasta experiência, né, da sala de sim. aula. E se a gente pensar justamente no que propõe Paulo Freire,
a, a educação e o processo de aprendizagem, ele também se faz, né, no processo de vivência, né, de modo geral. E é exatamente esse eu diria que é o ponto principal, né, da proposta de Paulo Freire, é exatamente esse diálogo, né, entre a educação formal, entre aquilo que é possível fazer na sala de aula, o professor com sua formação, e a vivência, as experiências de vida, o mundo, conta, né, o contexto, a educação contextualizada, né? E nesse processo que a gente observa, por exemplo, quando o Freire atuou como secretário de Educação em São Paulo, né, no final da década de 80, no governo da Luiza Erundina, a proposta foi exatamente essa, né, de fazer uma formação continuada dos professores, né, essa formação para tentar justamente articular, né, aquilo que já era a bagagem, né, o conhecimento que o professor já tinha da sua realidade, da sala de aula, com aquilo que era trazido pelos especialistas na área de educação, né? Sempre tentando mostrar que o professor, mesmo especialista, né, ele não é o detentor de todo o conhecimento, né? Precisa estar sempre respeitando justamente essa bagagem de conhecimento, principalmente do conhecimento prático, que o professor que está no exercício da sua profissão, ele traz, né? Com certeza. Isso diz muito para mim, inclusive, sobre os fracassos que a gente tem no processo de formação educacional, exatamente quando se tenta colocar projetos que venham de cima para baixo, né? Isso. Aliás, no meu exercício como professora, inclusive na rede básica, uma das questões que a gente sempre chamou atenção é exatamente isso, né? Quando se tem uma proposta, um projeto de formação ou um projeto, né, específico para uma determinada área na escola, que é colocado de cima para baixo, como se o especialista, né, como se o fato do professor estar na universidade, né, trazer essa carga do mestre, do doutor, isso fosse definitivo nesse processo. Foi suficiente, sabe, né? Exatamente. E a gente sabe que não é bem assim. E uma série de outras coisas mais, né? Verdade. Por exemplo, o que é que eu posso falar da formação, da minha primeira experiência com essa formação continuada, na verdade. Eu entrei na educação básica em 2000, né? Comecei a trabalhar no município de Rui Barbosa, e logo entrei no mês de março, e no primeiro mês de atuação veio um processo de seleção para uma especialização que ocorreu aqui no IAT, em Salvador. Inclusive, a professora Denise, foi na época que eu conheci a professora Denise, né, foi minha colega nesse curso. Um curso muito interessante, né, as discussões sobre a avaliação da aprendizagem escolar, né, tomando fôlego justamente nesse momento. Foi formada uma grande turma de professores, né, especialistas em avaliação da aprendizagem escolar. E depois dessa formação, o Estado fez assim: façam o que vocês têm com essa formação, né? E não foi solicitado da gente que essa formação, né, tão rica, ela fosse, de certo modo, compartilhada com os colegas, né? Então, você tem um projeto, né, que foi pensado, foi feito pela Secretaria de Educação, muito interessante, formou especialistas e ficou por isso mesmo. Né? Nem compartilhada, nem disseminada, né?
tivemos a boa vontade, né, de compartilhar isso com algum colega de alguma maneira, ou numa atividade pedagógica da escola, enfim, aconteceu. Se não, essa formação, ela teve um fim em si mesma, né, de certo modo, porque, embora uma turma grande, mas não é o universo dos professores da rede estadual, né? Para a gente não se Uma alongar, questão. porque tem outras questões também para a gente, assim, fazer um apanhado mais enxuto. Tem uma questão aqui de João Vitor, só para você fechar nesses termos da, da educação em torno de Paulo Freire. Ele está perguntando assim, qual foi a importância de Paulo Freire na educação brasileira? Só em poucas palavras, só para poder a gente fechar nesse assunto. Não estou te ouvindo. Não? Um dos nossos seguidores, João Vitor, qual foi a importância de Paulo Freire na educação brasileira? E também, algum comentário aqui, alguns estudiosos preferem a Você está me ouvindo? nomenclatura. Tô, Você beleza, está me ouvindo? tô. Pois é. E eu não estou te ouvindo. E Mas eu vê se é vou teu tentar fone. falar. A gente. Vê se é teu Paulo fone. Freire, na verdade, a gente pode falar que ele é o maior pedagogo, né, da língua portuguesa. Uhum. A trajetória de Freire, ela hoje embora combatida, né, a gente está num momento em que nunca foi tão importante, né, ser professor, nunca foi tão importante esse processo de formação e de fortalecimento do papel do professor, porque a gente está num momento em que há uma exaltação da ignorância, né? Você Verdade. perguntou no início, na verdade, se é mais difícil hoje ou foi mais difícil antes Isso. ser professor. Tem um pedagogo chamado Henri Giraud, né, que é da pedagogia radical, ele diz que a gente tem saudade no magistério, de um tempo que nunca existiu, né? Porque ser Uhum. professor sempre foi muito difícil, né? Verdade. Principalmente na educação básica, quando a gente olha que vai havendo um processo, né, de transformação numa atividade feminina, e aí, se a gente olhar, por exemplo, um contrato de um professor lá na virada do século XX, de uma professora da educação infantil, do ensino fundamental, a gente vai ver os absurdos, né, que eram cobrados da professora. Então, nessa interseccionalidade, né, das questões, né, do ser professor da educação infantil, do ensino fundamental, é uma atividade que é mais voltada para o público feminino. Então, você vai tendo uma série de questões que dificulta, né, muito essa atividade. É verdade. A Eu, professora... eu entendo, né, e eu acho que isso é inquestionável, que Paulo Freire, com certeza, né, é o maior representante dessa discussão Sim, sobre a educação, sobre a importância da educação, né, sobre a importância da educação contextualizada. Obviamente, a gente deve lembrar que, a princípio, né, as propostas de Freire vêm de uma experiência muito particular, né, que não era sim. experiência da escola formal propriamente dita, né, mas exatamente de tentar fazer alfabetização de jovens e adultos e mostrar que é possível, né, que aprender é sempre possível, a despeito de todas as dificuldades, e que é possível, principalmente se há o desejo, né? Tem uma Verdade. fala de Freire que é justamente para despertar essa ideia de como trabalhar, né? Desse fazer pedagógico, de como a gente precisa estar se reinventando o tempo inteiro, que ele diz assim, que não dá para ensinar a quem não quer aprender, né? E eu acho que hoje, né, o papel do professor, principalmente, por isso é importante
essa reconstrução cotidiana, né, do seu fazer pedagógico, é exatamente mostrar para o aluno a importância que tem a escola, né? O Freire também diz que aprender é um ato revolucionário. E num momento desse, como a gente está hoje, né? Que eu tenho repetido sempre, a gente está vivendo um momento de ascensão da ignorância e da ignorância, né? Essa ignorância que talvez antigamente as pessoas escondessem por vergonha ou por, né? Agora virou status, né? É bonito você você se mostrar ignorante, se mostrar ignorante nas redes sociais. Isso ficou muito claro para a gente agora nesse momento de pandemia, né? A resistência às orientações da ciência e tudo mais. Então, nunca tanto, eu acho que o Paulo Freire esteve tão vivo como ele está hoje. Né? Quando ele diz que aprender é um ato revolucionário. E é de fato um ato revolucionário. Num país como o Brasil, com mais de 220 milhões de habitantes, com vários Brasis, né? Com essas diferenças importantes que a gente tem, com diferenças, mesmo na cidade como Jacobina, né? Se a gente for observar as diferenças do ponto de vista de formação do aluno, de acesso às tecnologias, né? de acesso às orientações, né? As diferenças que a gente tem da realidade entre a escola pública, a escola privada, né? As diferenças sociais, que elas também são marcantes, né? Porque a escola sozinha ela não faz tudo, né? São esses outros atores, como vocês colocam aqui nessas questões norteadoras, né? O processo educacional é um processo que é feito de diversos atores, né? Não é simples falar sobre um tema desse, não é simples falar sobre Paulo Freire, não é simples falar sobre formação inicial, continuada, formação em exercício, porque a gente tem uma complexidade de elementos que compõem, né, essa realidade, que compõem as necessidades da realidade educacional. Né? E você falando de Freire, me lembrei de uma frase dele que é séria, né? Aquela que ele sempre gosta de dizer que ninguém forma ninguém, né? Cada um forma a si mesmo. Eu continuo sem te ouvir. É sério? Será que é alguma coisa aí no eu tô achando que é o bonito do meu celular. O pessoal, os integrantes, estão ouvindo direitinho? Eu coloquei o celular no ouvido agora para ouvir a sua pergunta. Depois eu volto para a câmera. Não, eu só fiz completar a tua fala sobre Paulo Freire, parodiando Paulo Freire, eu me lembrei que ele sempre gosta de falar, que ninguém forma ninguém, cada um forma a si mesmo. Aí você botando o fone no ouvido, você sai do ar. Voltei. E aí não tem como você conectar o som, não? Peraí, só um minutinho então, Miriam. Eu vou ver se eu consigo um fone de ouvido, para ver se com fone é mais fácil. Só um minutinho. O pessoal tá ouvindo nós duas, viu, Dolores? Oi? O pessoal tá ouvindo nós duas. Os integrantes. Deixa eu ouvir. Os que estão ouvindo direitinho. Vamos então, que nós só temos 1 hora de live, viu? 8 horas o Instagram derruba a gente. Então, vamos dar continuidade aqui, que é interessante a respeito dessas questões norteadoras. E a professora Denise completou aqui, só para poder a gente fechar essa questão, que da importância, né? Que acontece alguns... Como foi que ela botou aqui? Só para fechar. Que alguns estudiosos preferem a nomenclatura formação em exercício por entendê-la como diálogo, vivência contínua do aprender. É isso mesmo, professora. Muito bem. Então, dando continuidade aos nossos questionamentos, nós compreendemos, professora Dolores. Está me ouvindo? Tô sim. Nós compreendemos que os saberes do profissional
são oriundos de várias instâncias, né? Da família, da escola, que o formou, da cultura pessoal, da universidade, da cultura que provém dos seus pares, dos cursos de formação em exercício como professor. Como é que o professor ele ministra essa formação dele em sala de aula, quando ele está em exercício? É, Essa, é bem complexo, né? Porque é, a gente está falando de. A gente está falando, como eu coloquei na estante, tratar de educação é tratar de uma complexidade de situações, né? E de elementos que compõem essa realidade educacional. Então, por exemplo, o professor, a gente fala da formação do professor e ele pode ser, a formação pode ser a melhor que for, ele pode, né? Pode ser aquele professor que todo mundo. agora não estou te ouvindo. Agora não estou te ouvindo, Dolores. Oi? Ah, agora melhorou, você mexeu aí. Tá Não tô te... ouvindo? Agora não estou ouvindo. Vamos, só temos 20 minutos, viu? Certo. Posso continuar, amiga? É alguma coisa na sua conexão aí, viu? Como é? É mau contato aí. Na hora que você mexe no fio, fica com mau contato. Ah, Tem alguma pergunta aqui de Belitarto, viu? Deixa eu ler para você. Não seria, professor, ao consegue me ouvir contrário. agora? Tá Oi? ouvindo? Sim, deixa eu ler aqui o que Ah, Belitardo está botando. Não seria, professor, ao contrário, já que estamos lidando com pessoas mais antenadas e que agora aprenderam a expor seus pensamentos. Atitude esta que não estávamos acostumados. é, repete para mim esse questionamento aí, Miriam, que eu não ouvi. Foi quando você falou que Ah, sobre a ignorância de algumas pessoas. ah. Aí ele botou, não seria, professor, ao contrário da ignorância, já que estamos lidando com pessoas mais antenadas e que agora aprenderam a expor seus pensamentos, atitude esta que não estávamos acostumados. A exposição de pensamentos é maravilhosa, né? A possibilidade da troca de ideias, da discussão, é sempre importante. Isso engrandece, né? Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um proto-fascismo latente que a gente está vivendo agora, né? Por exemplo, não é possível, e aí eu trago a realidade o exemplo desse processo de pandemia agora, não é possível que a gente tenha pessoas, né, que mesmo com uma formação, diriam, né, um processo formal de educação, que se coloquem contra a ciência em pleno século XXI, né? Então, na verdade, o que a gente tem, de fato, uma ascensão da ignorância. E isso chancelado, inclusive, por quem está à frente, né, no poder. Essa semana Verdade. a gente ouviu o ministro da Educação, né, infelizmente, um pastor presbiteriano dizer que a homossexualidade ela é fruto de famílias desajustadas, né? Ou seja, uma pessoa dessa que assume o cargo máximo da educação do país, que pelo visto não conseguiu fazer nenhuma leitura ainda, não conseguiu entender que há muito tempo o campo da psiquiatria, da psicologia, né, das ciências médicas de modo geral, já entenderam que homossexualidade não é fruto, não é opção, é algo que já nasce com o indivíduo. E você tem homossexual lá na comunidade, na roça, na família, né, pobre, ou na família que tem pai e mãe, ou no mais rico, né, em todos os lugares. Então, como é que eu não posso dizer que isso seja a ascensão da ignorância? Né? Eu não posso. Foi absurdo para mim ouvir uma coisa dessa. Né? O ministro da Educação dizer que o homossexual é fruto de famílias desajustadas. Então,
eu entendo isso como fruto da ignorância, né? É alguém que ele pode até ter alguma formação, né? Possivelmente tem, não colhei o currículo, sei que é pastor, né? Mas isso não merece nem desmerece a posição que ele ocupa. O que merece ou desmerece a posição que ele ocupa são falas horrendas como essa, né? E tentando voltar para a pergunta que você tinha feito, Sim, o professor, para se dar, né, nesse processo de formação continuada, formação em exercício, né, seja lá como a gente. Ele tem sim. que dar conta de uma série de coisas, né? Ele tem que dar conta, por exemplo, de organizar e animar situações de aprendizagem, né? Distintas. O nosso aluno, é claro que é desafiador hoje, por exemplo, dar aula, porque a gente tem que disputar com uma série de coisas. Antes a gente tinha que disputar com a TV, hoje a gente tem que disputar com as redes sociais, com o Instagram, com o joguinho, né? Com o É, menino plugado no celular o tempo inteiro. O professor ele vai precisar envolver os alunos, né, nas suas aprendizagens, no seu trabalho, né? Ele tem que estar se reinventando o tempo inteiro. Ele tem que dominar também o conteúdo da sua disciplina, né? Porque, assim, obviamente, quando a gente fala em formação continuada, a gente está falando de um conjunto de coisas, né? Que vai é, além do conteúdo em si, né? essa realidade A noção de currículo, a noção de novas metodologias, né? Das múltiplas aprendizagens, é verdade. tem essa proposta de discussão sobre habilidades e competências, isso eu tenho cá eu tenho meu sinão em relação a isso, né? Mas o professor tem que gerir uma série de situações, né? Ele tem Nessa, que gerir a questão da família, né? Ele tem que gerir uma série de coisas que está a descontinuidade dos projetos, né? Como a gente fala, ele tem que dar conta da das deficiências de estrutura, né, da escola. sim, Muitas sim, vezes a ele quer falta fazer uma coisa, ele se preparou, né, ele se organizou, mas ele não consegue fazer isso porque a estrutura da não escola. A existe, né, uma organização estrutura do na escola, né? espaço-tempo na sala de aula. Para mim, isso é uma das coisas que a gente precisa discutir com mais ênfase, né? Tipo, Verdade. você faz a formação do professor, ele aprende uma série de coisas, ele entende da importância da educação multidisciplinar, né, contextualizada, ele compreendeu a ideia de Paulo Freire, né, de tudo, mas quando ele chega na escola, ele tem lá 50 minutinhos para dar conta de uma coisa. Então, assim, essa organização do espaço-tempo. O projeto político-pedagógico, né? Eu fui coordenadora da plataforma Freire. A gente tinha uma turma de 40 alunos, né, 40 professores fazendo processo de formação. Cada professor de um município diferente, cada professor de uma escola diferente. Ele volta para a sala de aula e aí ele conseguiu intervir no projeto pedagógico da escola, né? Se você não tiver uma reorganização do projeto pedagógico da escola, as coisas não vão fluir, né? É do Verdade. projeto pedagógico da escola que emana todas as outras coisas, né? O projeto pedagógico, o projeto político pedagógico é o elemento fundamental, né? Tem um Para comentário, envolver, então, para envolver o a processo de comunidade, né, formação, né? sociedade, para envolver todos. Ele engloba É, uma série de questões. Eu tem estou um comentário. preocupada com o horário. Temos Não, tem um quanto tempo comentário. ainda? Nós estamos já chegando ao fim. Tem um comentário interessante aqui da professora Denise. Como Ah, exemplo atual, podemos citar os questionamentos do governo federal ante os resultados do INEP, né? O Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, fato que causou demissões de vários pesquisadores. Né? Comentar a professora Denise aqui. eu estava falando. Então, quando o colega colocou aí, se não seria o fato de
da gente não estar acostumado a ouvir questionamentos? Não. E se a gente pensar a educação exatamente nessa perspectiva dialógica de Paulo Freire, o professor sai desse papel da centralidade, né? Ele, Verdade. ele divide, ele deve dividir esse protagonismo com os alunos. Aliás, o aluno deve ser o protagonista do seu processo de conhecimento. Então, assim, questionar é importantíssimo, é necessário. O processo de aprendizagem, inclusive, ele é muito mais eficaz, né? Ele é muito mais ele se consolida muito mais quando o aluno ele desenvolve esse hábito, essa habilidade Com de questionar. certeza. Com Agora, uma certeza. coisa é você questionar, né? É você argumentar, é você discutir com base naquilo que é o arsenal de conhecimento que a humanidade produziu até aqui. Senão, a gente vai voltar para a Idade Média, né? O processo de produção de conhecimento científico é inaugurado já no limiar do século XVI. Né? Então, questionar a ciência hoje, obviamente, você questiona a ciência com a própria ciência. É assim que ela evolui. Né? E Então, eu pegando. tenho um conhecimento científico e um outro conhecimento Verdade. científico, né? Ele vem Verdade. questionando, apresentando novos dados, né? Mostrando novas formas de olhar, novas metodologias. É É uma coisa. verdade. Querer questionar a ciência com achismo, aí é um problema. Né? Verdade. Pegando um gancho da sua fala, que quando você falou sobre, nesse momento de pandemia, né? Diante dessa realidade virtual de sala de aula, então o professor, ele precisa acompanhar essas transformações, né, advindas das tecnologias educacionais, que demandam novas metodologias de ensino, que contam com suportes modernos, tecnológicos, né, e metodológicos, capaz de criar um novo papel para o professor e fazer ressignificar o conceito de ensino a partir de questões colocadas pelos estudos da percepção, né? Quer dizer, do conhecimento. Então, é necessário que esse professor mantenha-se atualizado, né? Sobre as novas metodologias de ensino e desenvolva as práticas pedagógicas mais eficientes, que são alguns desafios atuais, né, nessa pandemia que nós vemos para o professor. E Vasti colocou um comentário aqui interessante que reforça isso. O professor não é apenas um executor passivo de políticas educacionais, mas é alguém que inclui em seu conhecimento profissional e reflexão a criatividade e a experimentação. Isto é, sendo o que, Vasti? Não consegui aqui. Sendo participante, né? Sendo participante ativo do contexto atual, né? Isso aqui foi um complemento meu. Então, é assim, para completar a fala da professora, é necessário. E, então, como é necessário que o professor esteja atento a esses desafios, para a gente fechar, né, professora Denise, que estamos já... Cadê você, Dolores? Oi? Sim, Miriam, eu estou A gente... ouvindo. Só Sim, eu queria entender a pergunta exatamente. só para a gente fechar, assim, sobre essas questões todas, a respeito dos desafios, né, da profissão educacional nessa era pandêmica, a gente, e tudo que você disse sobre, né, esses desafios todos, frente à face das novas metodologias de ensino, desenvolvimento de novas práticas pedagógicas, o enfrentamento das desigualdades que você já mencionou, diante do retorno das aulas remotamente. Então, todo esse contexto atual, toda essa, né, todo esse contexto